Olá, queridos, a graça e a paz de Cristo. Estamos aqui mais uma vez reunidos para nós compartilharmos da palavra do Senhor através do nosso estudo bíblico, da nossa revista Exílio e Restauração, a revista 4 do Antigo Testamento, que nós estudamos a teologia bíblica dos históricos pós e pós-exílio. E hoje nós 5 no livro de Esdras, ou Esdra, livro de Esdra, do sacerdote Esdra. Então, os irmãos que tiverem sua revista, pode abrir aí na página 29. Enfim, um sacerdote. Esdras era um sacerdote do Senhor. Só para compreender esse período que Esdra foi sacerdote, eu quero compartilhar com os irmãos o capítulo 7. Eu vou ler do verso 10 ao verso 14, na revista está até do 1, mas vamos ler do 10 até o 14, diz assim: porque Esdras tinha disposto no coração para buscar a lei do Senhor e para cumprir e para ensinar em Israel os seus estatutos e os seus juízos. Esta é a cópia da carta que o rei Artaxerxes deu ao sacerdote Esdra, o escriba das palavras, dos mandamentos e dos estatutos do Senhor sobre Israel. Artaxerxes, rei dos reis, ao sacerdote Esdras, escriba da lei do Deus dos céus, paz perfeita. Por mim se decreta que no meu reino todo aquele do povo de Israel e dos seus sacerdotes e levitas que quiser ir contigo a Jerusalém vá, porquanto és mandado da parte do rei dos seus 7 conselheiros para fizeste inquirição a respeito de Judá e de Jerusalém, segundo a lei do seu Deus, o qual está na tua mão. Esse período de Esdras e Neemias, que são contemporâneos, Esdras volta para Jerusalém, 13 anos depois Neemias volta. Se nós pegarmos a Septuaginta, a gente vai ver que Esdras e Neemias é um livro só que depois, com o tempo, foi feita essa separação. Neemias, eles são contemporâneos, fizeram uma dupla dinâmica para a restauração de Israel, e essa é a lição da nossa revista. Nós vamos ler nessa primeira lição, nós vamos falar um pouco mais de Esdras e depois nós vamos falar um pouco mais de Neemias, que vai se estender mais do que isso. Então a gente sabe que o povo de Israel ele ficou exilado na Babilônia, esse processo de exílio na Babilônia ele divide em 3 partes. No primeiro momento contra o rei Joaquim, em 605 a.C., depois 497, depois a segunda invasão em Jerusalém, em 597 depois de Cristo, depois a terceira e última invasão, a mais devastadora, em 586 a.C., e assim o povo foi levado. Naquela primeira, que nós conhecemos bastante, relatado ali no livro de Daniel, que Sadraque, Mesaque, Abidnego e Daniel foram levados cativos e se tornaram eunucos no palácio do rei Nabucodonosor. Aqui nós vamos ter a volta do povo, e a gente vai fazer uma síntese assim acerca desse livro, dos objetivos de Esdra. Esdra, ele foi num período que o rei Ciro foi levantado por Deus, domina a Babilônia, vence a Babilônia, e sob a orientação do Senhor, isso a gente vai ter no livro de Esdra, a história do rei Ciro, que não tem nada a ver com profecias sobre Ciro do nosso tempo, assim como profecias bíblicas sobre Jair não tem a ver com Jair do nosso tempo, como Haddad não tem a ver com Haddad do nosso tempo, Ciro também nada tem a ver com Ciro do nosso tempo. Qualquer semelhança é mera coincidência mesmo. Quem tentar coisa diferente disso, fazer algum malabarismo bíblico, que a gente vê muito acerca disso, é heresia. A Bíblia não está contando nada disso, nada a respeito disso. A profecia de Jeremias, que vai culminar no levante do rei Ciro, vencendo a Babilônia e retornando
a oportunidade de Israel adorar novamente ao Senhor, a reconstrução do templo, tudo isso foi uma determinação, uma profecia de Jeremias que agora se cumpria dentro do período de Esdras e Neemias. E o livro de Esdras, a gente vê um cuidado muito grande. Esdras, ele estuda a lei do Senhor, ele se aprofunda na lei do Senhor, e muitos teólogos de muitas eras vai apontar Esdras como o grande responsável de montar a comissão que posteriormente culminou no cânon do Antigo Testamento. Aqui ele já começa a levantar a lei do Senhor, reunir em livros e ensinar para o povo, e posteriormente ele monta uma comissão, e essa comissão entende-se que é essa comissão que vai culminar depois no cânon do Veterotestamento, né? Então é muito importante o posicionamento de Esdras durante a história, que no primeiro momento, o livro de Esdras e Neemias era considerado um livro só. Depois percebeu-se que poderia se fazer essa separação. A gente tem que estar muito atento a isso. E a gente vai ver no ano 538 a 533 começa o retorno do povo, do sacerdote. E Esdras foi incumbido de trazer de volta a lei do Senhor, trazer de volta o cuidado do povo com o entendimento da palavra do Senhor, né? Que até então a gente vai ver muito sobre a lei do Senhor, mas ele reúne os estatutos e vem trazendo e ensinando o povo. Então Esdras, ele foi um homem de bastante cuidadoso com as coisas do Senhor, se apaixonou pela palavra do Senhor e aprendeu sobre a palavra do Senhor, e teve um cuidado de que as pessoas aprendessem também acerca da palavra do Senhor. Então, a gente vai dividir alguns textos desse livro, e depois a aplicação desse livro em nossas vidas, né? Ele vai falar muito sobre os exilados judeus e o retorno para Jerusalém, vai falar sobre o rei Ciro da Pérsia, que ordena a repatriação dos exilados, né? A participação do rei Artaxerxes na liberação de Esdras, e junto com Esdras uma comissão que pudesse reunir os livros e trazer o ensinamento desses livros para o Senhor, e do Senhor para o povo. E aí a gente divide aqui Esdras, um homem comprometido com o Senhor. O sacerdote Esdras, mesmo na terra estranha, buscava a Deus com oração e dedicação à palavra, aos ensinamentos, a aprender acerca da lei do Senhor e buscar dessa lei o entendimento e o cumprimento dessa lei. E ali ele se aplicou ao estudo da lei do Senhor, aplicou ao estudo da palavra do Senhor e se dedicou exclusivamente a isso, porque ele tinha um chamado especial. Ele se tornou um grande líder dos levitas, né? Então o livro de Esdras vai falar um pouco sobre esse retorno através de Deus usando o rei Ciro, e esse caminhar no buscar da lei, no cumprir a lei, né? E também o desafio da santificação. O que acontece? O povo de Israel, ele havia misturado muito, feito casamentos pagãos, né? Com mulheres pagãs e culturas pagãs. Isso adentrou, enraigou no meio do povo. E Esdras, o grande desafio de Esdras é o quê? Buscar a lei do Senhor, né? Os estatutos, e implantar isso no coração do povo, para que o povo conhecesse a Deus e conhecesse os seus estatutos, conhecesse a palavra de Deus, aplicasse a palavra de Deus em suas vidas e, acima de tudo, buscasse a santificação. Então, nesse período muito difícil de cativeiro, o povo traz muito ranço desse período cativeiro babilônico, né? E não somente esse ranço da cultura babilônia, mas também os casamentos com mulheres estrangeiras, com o povo estrangeiro, trouxe muita distorções nos ensinamentos, no conhecimento da palavra, e também mistura de adoração a deuses estranhos, costumes estranhos, né? E o povo de Deus ficou totalmente alheio à vontade de Deus, aos ensinamentos da palavra, alheio à lei do Senhor,
o cumprimento e as promessas de Deus, porque eles afastaram totalmente do conhecimento da vontade de Deus e a exposição da vontade de Deus através da palavra do Senhor. E Esdras foi alguém que se separou e se dedicou exclusivamente a isso, né? E se dedicou a contar a história, né? Sobre as promessas de Deus, sobre a lei do Senhor, sobre a obediência à lei do Senhor, a consequência dessa obediência, né? O resultado dessa obediência e as grandes bênçãos que viriam com essa obediência. E aqui nós aprendemos bastante com esse livro de Esdras. Por quê? Primeira coisa importante que Esdras se dedica: buscar a lei do Senhor e cumprir a lei do Senhor. Buscar a lei do Senhor, no entendimento de Esdras, que naquele período era o livro de ensinamentos, de obediência. Hoje nós temos aí 66 livros que nós pautamos a nossa caminhada, não somente a lei, não somente os estatutos, mas também nós temos a palavra vivida, a palavra encarnada, né, que é o próprio verbo que se fez carne, habitou entre nós e deixou ali primeiro os 3 evangelhos sinópticos, né, que são trazidos para nós, principalmente a referência de Jesus, do caminhar de Jesus, e também o evangelho de Jesus Cristo segundo escreveu João, trazendo uma exposição do grande amor de Deus pela sociedade, do grande amor de Deus por toda a terra, né? A Bíblia diz, João vai escrever, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. O mundo inteiro foi amado por Deus e Jesus morreu por isso. Então hoje nós temos todos esses ensinamentos, todas essas palavras hoje, elas estão ao nosso alcance e nós precisamos atentar, porque nós vivemos um tempo de cativeiro. Nós vivemos até nos nossos dias um tempo de cativeiro, porque nós acabou entranhando dentro do nosso coração, do nosso entendimento, os costumes, a cultura estranha, né, a cultura mundana, a cultura desse século, e a gente tem muita dificuldade de romper com isso. E não tem outro caminho de romper com isso que não seja conhecendo a palavra do Senhor. Assim como Esdras, nós precisamos nos posicionar em conhecer e cumprir a palavra do Senhor em nossas vidas. Nós precisamos ter o mesmo cuidado que Esdras teve. Nós precisamos ter o entendimento de que não adianta simplesmente sair do cativeiro, não somente abandonar o cativeiro, não somente ser livre do cativeiro do mundo, mas termos também a consciência que nós precisamos conhecer as promessas e os ensinamentos do Senhor. Porque sempre vai existir princípios bíblicos de Gênesis a Apocalipse que não podem ser rompidos, que não podem ser desprezados, que precisam ser buscados em todo tempo e compreendidos em todo tempo e aplicados em nossas vidas em todo tempo. O cuidado que Esdras teve quando aquele povo voltou é o mesmo cuidado que nós precisamos ter na busca da palavra do Senhor, na busca do conhecimento da palavra do Senhor, e não somente do conhecimento, mas a aplicabilidade da palavra do Senhor em nossas vidas, porque só quando existe o confronto da palavra do Senhor com os nossos costumes é que nós vamos nos orientar acerca dos nossos posicionamentos e na nossa mudança de atitude, mudança de vida, mudança de percurso e da verdadeira conversão do nosso caminho. Nesse livro de Esdras nós vamos perceber esse cuidado. Nós vamos perceber quando o povo volta, o cuidado de Esdras do ensinamento, do aprendizado da lei do Senhor. E o importante também, o cumprimento das promessas de Deus. Quando Deus levanta Ciro, Jeremias já tinha escrito isso há muito tempo. Chegou o período, encerrou os 70 anos de cativeiro, agora havia uma promessa de restauração do povo, de restauração daquele que encontrasse no Senhor a saída, encontrasse no Senhor a solução
da sua vida, mas agora não é somente voltar para o Senhor, não é somente virar à frente para aceitar o Senhor. Eu me lembro, há muitos anos atrás, eu estava junto com um rapaz, e ele disse assim para mim que uma irmã tinha perguntado para ele se ele queria aceitar Jesus. E ele disse assim: olha, eu aceito ele qualquer hora, qualquer momento, né? Tem que ver se ele me aceita. Então ele se vangloriou de ter colocado a irmã no estreito, mas aí eu tive a oportunidade de falar para ele: olha, o problema é que aceitar o Senhor quer dizer que você está fazendo uma opção por servir ao Senhor, né? E abdicar de você mesmo. Agora o centro não é mais você, o centro agora é Jesus. Quem senta no centro da sua vida, quem direciona a sua vida a partir de então é o Senhor. E como o Senhor se torna centro da minha vida? Porque a minha vida agora ela é delineada pela palavra do Senhor. Eu abdico da minha natureza, mesmo numa natureza humana difícil, como o apóstolo Paulo vai dizer no capítulo 5, a partir do verso 17 do livro da carta que ele escreveu aos Gálatas. Ele vai dizer assim: olha, porque a carne milita contra o espírito contra a carne, porque são opostos entre si. Andai, pois, no espírito, para que você não faça aquilo que é do vosso querer. Então, a nossa natureza humana, ela traz o ranço do nosso tempo de cativeiro, no pecado. E o apóstolo Paulo, ele acaba dando um alerta, dizendo: olha, cuidado, porque o tempo de cativeiro, ele deixa marcas na sua carne, na sua natureza. E em tempos, a sua natureza quer se levantar. Então, para levar essa natureza cativa, eu preciso ter um envolvimento com a palavra do Senhor. Eu preciso me envolver com o Senhor, com a palavra do Senhor, e fazer com que a palavra do Senhor, ela seja aplicada na minha vida. E eu só consigo isso através do Espírito Santo habitando dentro de mim. E é isso que o apóstolo Paulo vai nos trazer a orientação acerca dessa palavra aplicada ali escrita para a igreja de Gálatas, mas que cumpre em todos os nossos tempos. E esse era o cuidado em todo o nosso tempo, e esse era o cuidado que Esdras tinha quando o povo estava voltando do cativeiro. Entender que precisava haver uma ruptura com tudo aquilo que os prendia ao passado. Aquelas mulheres, aquelas famílias que os prendiam ao passado, aqueles costumes que os prendiam ao passado. Mas primeira coisa, eles tinham que entender a palavra do Senhor. E Esdras tem essa preocupação de trazer esses ensinamentos. E a aplicabilidade, a contextualização de tudo isso no nosso tempo é exatamente nos envolver com a palavra do Senhor. Nos envolver com os ensinos registrados nas Escrituras Sagradas, de Gênesis a Apocalipse. E ali Esdras foi de suma importância naquele tempo, porque ele sintetizou, ele organizou a palavra do Senhor, ele organizou os ensinamentos, os estatutos, ele organizou um grupo de pessoas, uma comissão que pudesse ensinar as pessoas a palavra do Senhor. E as pessoas foram sendo impactadas. E as pessoas foram conhecendo a palavra do Senhor. E a palavra do Senhor começou a ser aplicada. E eles precisavam agora abandonar todo o seu passado, tudo aquilo que prendia nessa cultura do passado. E o povo foi se libertando a partir da palavra do Senhor aplicada. E no nosso tempo não é diferente. Nós estamos vivendo um período caótico em toda a humanidade. Não se sabe exatamente o que vai acontecer. Não se sabe. Tudo que falarem a respeito do que vai acontecer é tudo especulação. É claro que nós somos esperançosos, né? Uns confiam em carros, outros confiam em cavalos, outros confiam em conhecimento, outros confiam em pesquisas, outros confiam em ciências, mas nós confiamos no Senhor, Criador dos céus e da terra. É nesse que nós confiamos. Nós não desprezamos nenhum tipo de conhecimento baseado e sustentado por pessoas capacitadas para isso. Nós não desprezamos. Entretanto, a nossa fé, ela está fundamentada no Senhor. E como nós não somos pautados naquilo que vemos,
porque aquilo que se vê é temporal, mas nós pautamos a nossa vida naquilo que não se vê, que é pela fé. Então, nós estamos calçados nas promessas de Deus. Nós cremos que nós servimos ao Senhor. E se nós cremos que nós servimos ao Senhor, o mínimo é conhecer a palavra de Deus. É conhecer a palavra do Senhor. Assim como Esdras tinha essa preocupação, nós temos que ter a mesma preocupação. Não somente de conhecer, mas cumprir a palavra do Senhor. Cumprir a palavra do Senhor em nossas vidas. Não existe ninguém perfeito. Todos nós temos as nossas dificuldades, nossas limitações. Todos nós temos nosso calcanhar de Aquiles. Mas nós confiamos no Senhor. E buscamos o Senhor em espírito e em verdade. A verdade, ela é expressada na palavra. Porque a palavra é a verdade. E confrontamos na palavra de Deus, nós aprendemos que não é impossível cumprir a palavra do Senhor. Não é impossível aplicar a palavra do Senhor em nossas vidas. Não é impossível, mas nós temos que buscar na palavra do Senhor respaldo para as nossas vidas. Abandonar, como aquele povo, abandonar os costumes e começar a aplicar uma vida de santidade. E começar a viver uma vida de santidade. Às vezes nós olhamos, nós viemos de um costume religioso que a santidade era algo tão distante, que aí nós começamos a canonizar homens, chamando esses homens, eles unicamente de santos e outros seres mortais. Mas não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz que nós precisamos ser santo como nosso Senhor é santo. Santidade, ela vem de uma palavra antiga chamada Kodesh, ou separado. Todas as vezes que eu tento romper, que eu rompo com a minha natureza, ou com algum costume do passado, naquela área eu estou me santificando, eu estou me separando, e me purificando através da palavra do Senhor, para que o velho homem não se levante e eu seja realmente essa nova criatura e viva, não somente aplique na minha vida, mas viva a palavra do Senhor, que me torna essa pessoa que a Bíblia chama de santo como Ele é santo. Não é algo impossível, não é algo impossível de fazer, porque a Bíblia é a verdade, e a Bíblia diz que é possível buscar uma vida de santidade. E assim foi o que Esdras fez. Essa foi a atitude de Esdras, buscar a santidade, abandonar os costumes antigos, abandonar tudo aquilo que de alguma forma te prendia no passado. Ele falou, tudo que te prendeu ao passado você precisa abandonar. Ainda que esse passado seja esposa, filho, o que for que te prende ao passado, precisa ser rompido. Para que você possa agora viver uma nova vida, uma nova experiência. Você possa assim ser alguém que realmente serve ao Senhor. Esdras foi um exemplo do que Deus pode fazer através de uma pessoa, que resolve servi-lo com interesse de coração, firmeza e propósito. Sua linhagem sacerdotal só ganhou algum significado por ter ele disposto o coração de cumprir o propósito de Deus para ele e para sua família. Esdras foi um verdadeiro sacerdote para um povo que estava no escuro, que tateava no escuro, procurando descobrir a vontade do Senhor. Ele demonstrou a fé ao deixar a Babilônia, mas o Senhor inclinara o coração do rei persa, também poderia inclinar o coração dos líderes de Israel. Ele demonstrou zelo pelo Senhor, ao trazer consigo seus irmãos levitas para ordenar o culto. Ele demonstrou amor a interceder fervorosamente por seu povo quando se encontrou em pecado. Verdadeiro sacerdote soube se colocar entre Deus e o povo, cumprindo fielmente o seu papel. De forma parcial, cumpriu nele a promessa de Isaías. Queridos, atente para uma coisa. Você não foi chamado por acaso. Deus sabe muito bem quem é você. Deus conhece você muito mais do que você mesmo. E Deus tem um propósito para a sua vida. Deus tem um propósito para a minha vida. Deus tem um propósito para as nossas vidas. E cabe nós nos colocarmos à disposição do Senhor e caminharmos em direção a isso. Às vezes nós esperamos acontecer algo extraordinário, grandioso, e ficamos esperando a vida inteira.
mas nós precisamos atentar que aquele que serve ao Senhor, o pouco que você tem, aquilo que você tem, aquilo que Deus tem te entregado, comece a trabalhar em cima disso, comece a trabalhar com isso. Faça como Esdras, se coloque à disposição. Esdras começou a estudar o Senhor, porque ele tinha um chamado específico. Qual era o chamado dele? Orientar o povo na palavra do Senhor. Talvez o seu chamado não seja esse, mas você tem um chamado. Tem um propósito de Deus para a sua vida. Tem um propósito de Deus para a minha vida e nós não podemos abrir mão disso. Nesse tempo de pandemia, o povo de Deus precisa se levantar. Existe um desafio para nós que nos consideramos povo de Deus. Existe um desafio de agir diferente, de se portar diferente, de agir segundo a palavra do Senhor, buscar a direção da palavra do Senhor. O tempo de cativeiro está acabando. O tempo da religiosidade, da religião, está acabando. O mundo vai continuar sendo mundo. As religiões vão continuar sendo religiões, simplesmente religiões. Mas o Senhor tem separado um povo que ele coloca que está relatado em Joel, que era um povo que não era chamado de povo de Deus, agora é povo de Deus. E o apóstolo Pedro vai escrever no capítulo 2 da sua primeira carta, dizendo que nós somos sacerdotes reais, verdadeiro, nação santa, povo escolhido de Deus. Nós somos o povo escolhido de Deus. Para a igreja agora tem a primazia. A primazia do Senhor está sobre a igreja. E a igreja precisa se portar diferente. A igreja precisa, de fato, buscar a palavra do Senhor. Nós vivemos um tempo de analfabetismo bíblico. As distorções dos textos bíblicos chegam a ser absurdas. Absurdas. Pegam profecias que nada tem a ver com o nosso tempo e querem de todas as formas empurrar como profecia para o nosso tempo. Cheio de mentiras, com um objetivo simplesmente de engrandecer o homem. Pastor Aldifas, eu me lembro de uma vez que ele trouxe uma frase muito interessante que ele ouviu em algum lugar, alguém disse para ele em algum lugar, e ele trouxe para a igreja, falou para a gente que sobre isso, que hoje a proposta que Jesus apresenta é que tudo te darei se prostrado me adorar. E coloca assinado embaixo Jesus. Jesus nunca disse isso. João 16:33, ele vai dizer: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. As dificuldades não vão determinar o que eu tenho para cumprir na sua vida. Agora, não existe essa frase, não é de Jesus, é de Satanás. Essa proposta, aliás, essas propostas, de tudo, se prostrado me adorar, a gente vai encontrar em Mateus capítulo 4, capítulo 3, capítulo 4, é de Satanás. Foi Satanás que tentou propor para isso para Jesus. Satanás que tentou propor isso. Não existe, no capítulo 4 de Mateus, não existe essa proposta no Evangelho. A proposta do Evangelho: busca-me e me acharei, quando me buscardes de todo o vosso coração. Eis que vos envio como ovelhas no meio de lobos. Seja simples como a pomba e prudente como a serpente. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. A morte não tem mais poder sobre vocês. Ele vai dizer lá quando as irmãs de Lázaro chegam a Jesus aflito, Jesus vai falar assim: olha, quem crê em mim, ainda que morra, viverá. A nossa vida não está pautada mais naquilo que nós podemos ver. A nossa vida não está pautada mais como o homem como centro, mas a nossa vida está pautada em Jesus como centro das nossas vidas. O Verbo encarnado, a palavra encarnada, a verdade encarnada e a verdade relatada nos livros que hoje chegam em nossas mãos. E nós precisamos, assim como Esdras, ter a mesma sede, a mesma vontade, não somente
de conhecer a palavra de Deus, mas buscar a palavra de Deus, buscar o entendimento da palavra do Senhor. E além, depois que buscarmos o entendimento, aplicarmos em nossas vidas e começarmos a fazer uma verdadeira limpeza em nossas vidas. Assim como uma planta que passa por um desgalhamento, né? Que precisa passar por uma poda para tirar todas aquelas galhas que já não produzem mais frutos, mas estão ali só sugando os nutrientes da planta. E ali é limpado aqueles galhos, é arrancado aqueles galhos que não estão dando fruto. E ali começam a nascer novos galhos. E esses galhos vêm vigorosos, produzindo mais frutos. Assim as nossas vidas precisam, através da palavra de Deus, passar por uma poda, passar por uma limpeza e aplicarmos em nossas vidas a palavra do Senhor. Eu gostaria de que você fizesse essa reflexão junto comigo, avaliasse isso, nós possamos avaliar juntos, né? De quem nós somos, quem nós somos, o que nos identifica como povo de Deus, o que nos identifica como nação santa, povo escolhido de Deus, se a nossa vida não estiver balizada pela palavra do Senhor, se nós não aplicarmos a palavra do Senhor, para que a palavra do Senhor traga essa vida de santidade. Eu quero te desafiar a isso, que você possa refletir, que você possa ler em outro momento esse livro escrito pelo sacerdote Esdra, e possa aplicar na sua vida, que eu possa aplicar na minha vida. Agora não somente a lei, mas toda a Bíblia, compreender toda a Bíblia, compreender o que é sombra, compreender o que é real, compreender o que é princípio, compreender o que é costume e entender que costume pode até passar, mas princípio não passa. De Gênesis a Apocalipse, o que é princípio não passa. Eu quero orar por você. Curve suas cabeças, onde você estiver, feche os seus olhos. Senhor nosso Deus e Pai, mediante a exposição da Tua palavra, Senhor, que nessa noite, Pai querido, o Senhor possa falar a cada coração, cada família, Deus, cada irmão, cada irmã, Pai amado, que nesta noite, Pai querido, essa live está alcançando, Deus, onde a Sua palavra está alcançando. Deus, traga transformação, traga entendimento, Senhor, da Tua palavra para o Teu povo. Sensibiliza os nossos corações, Pai querido, e que nós possamos, Deus, identificar em nossas vidas o que ainda nos prende ao passado, o que ainda nos prende, Deus, ao cativeiro, Pai querido, onde nós trazemos todo esse ranço que traz destruição, Deus, nos nossos lares, que traz destruição na nossa família, que traz destruição, Deus, em nossas vidas, em todas as áreas das nossas vidas, Pai. Senhor, em nome de Jesus, Pai querido, que nesta noite o Senhor possa trazer o entendimento dos Teus filhos, Pai querido, onde essa live estiver alcançando, e que eles possam compreender o que eu preciso de mudar, o que precisa de mudar na minha vida, o que precisa identificar na minha vida o Senhor, o que precisa na minha vida identificar o cumprimento das promessas através da palavra do Senhor. Assim eu oro, Pai querido, em nome do Senhor Jesus. Amém. E graças a Deus, que a graça do Senhor esteja sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, e que possa cumprir todos os propósitos e sonhos de Deus para você, em nome de Jesus.